Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula introdutória da nossa programação LGBTIA+, do mês de junho. Eu sou o Fernand, eu tenho 21 anos e trabalho como criador de conteúdo desde 2014, principalmente no meu canal, e lá eu sempre tenho trazido as questões da comunidade LGBTIA+. E, coincidentemente, às vezes eu também falo sobre saúde mental lá, então acho que vai ser bem legal essa nossa conversa. Pensando no programa eleitoral de 2022, o canal Introdução A tem por objetivo de apresentar um material de ideias introdutórias sobre questões políticas e sociais. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental na população LGBTQIA+. E temos como convidado especial a pesquisadora e professora de saúde mental, Jaqueline Ribeiro. Jaque, se apresenta um pouquinho para a gente. Obrigada pelo convite, pelo espaço. É bem legal poder estar aqui falando sobre saúde mental, né? Como você falou. Sou Jaqueline Ribeiro, sou nordestina, pesquisadora da área de saúde mental, pautada na questão de gênero, raça e sexualidade. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa questão LGBTQIA+, né? Como é a saúde mental. Sou assistente social de formação, atuo como mediadora, e aí a gente vai trocando essas ideias. Ok. E por que você acha que é importante a gente falar sobre a saúde mental da população LGBTIA+. A saúde mental ela é colocada de uma maneira muito distante da gente, né? E quando a gente acaba tendo que admitir que precisamos cuidar da nossa saúde mental, acaba até soando como se a gente fosse fraco, como se a gente não conseguisse lidar com os nossos sentimentos, com as situações. E eu acredito que, para além de uma questão psicológica, de uma doença, de um adoecimento psíquico, tem uma questão social, sim, né? Tem os fatos sociais que acabam influenciando. Então, a homofobia, a transfobia, tudo isso vai influenciar com que a gente adoeça ainda mais, tenha dificuldade de poder vivenciar as nossas vivências e escolhas de forma plena, de fato, devido às opressões, aos preconceitos que a gente sofre. Então, acredito que a gente precisa, sim, falar em específico sobre a saúde da população LGBTQIA+, por todo o histórico de opressão, de sofrimento, e tudo que a gente carrega, pelo Brasil ainda ser o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, que mais mata pessoas trans. Então, a gente precisa, sim, especificar e falar sobre essa saúde mental, falar das nossas dores, que apesar de diferentes, em alguns momentos se entrelaçam, se cruzam, né? E qual você acha que são os maiores desafios de tratar sobre esse tema? O primeiro ponto seria sobre o estigma, né, da saúde mental, como eu falei. Ainda muito associada a essa questão da loucura, apesar que o que é loucura, né? Eu costumo dizer que entre a sanidade e a loucura é uma linha bem tênue, mas assim existe muito estigma, muito preconceito que faz com que a gente não consiga falar sobre saúde mental, que a gente não consiga, inclusive, cuidar da nossa saúde mental. Para além disso, essa saúde mental que é pensada, que é desenhada, é para um tipo de população, né? Para um tipo de pessoa, que são pessoas brancas, pessoas cis. Então, essa psicologia é feita para eles, inclusive. Eu costumo falar que quando pessoas brancas e de classe média e tal, quando passam por alguma dificuldade, logo eles pensam em fazer uma terapia, desde criança já vão para o psicólogo, e quando somos nós a falar da nossa saúde mental, dizem que é frescura, que a gente procure outras coisas para fazer, muita gente usa a religião, né, que é falta de Deus e tudo mais. Então, toda essa construção social faz com que a gente tenha muitos desafios para poder tratar e falar sobre saúde mental. Também acho que acaba sendo um pouco mais difícil de ter acesso, né? A Isso. falar sobre a saúde mental, acesso a psicólogos, porque também eu já vi casos de vários psicólogos que tentaram fazer a cura gay nos seus pacientes. Então ainda tem também, eu acho que
essa falta de informação, até mesmo deles, né? Isso, dos próprios profissionais, né? De estarem se atualizando, de saberem do que estão falando. Isso acontece também, por exemplo, com a população negra, quando chega e fala que o racismo adoece e o psicólogo diz que não tem racismo, assim como você trouxe, quando uma pessoa LGBT aí quer tratar como se houvesse uma cura, como se a pessoa tivesse com alguma doença. E aí a falta desses profissionais que estejam de fato capacitados, que estejam de fato alinhados com essas causas, acaba dificultando também. Uma outra questão é quando se precisa de medicamento, e aí você uma hora consegue no posto, outra hora tem que comprar, nem sempre vai ter dinheiro para comprar, você acaba interrompendo o tratamento e vai virando aquela bola de neve, né? E isso sem falar toda a questão que tem até você tomar, até você aceitar tomar medicação. Então, realmente, o tratamento e o acompanhamento da nossa saúde mental ela é muito difícil, ela não é de fácil acesso, de fato, e é isso. E você acha que na pandemia ficou mais difícil ter esse acesso a melhorar a saúde mental das pessoas, da nossa comunidade? Na pandemia, a gente teve o primeiro momento, que foi aquele do isolamento, e que todo mundo ficou meio perdido, né? E aí, como algumas pessoas falam, tá todo mundo no mesmo barco? Não, não tá todo mundo no mesmo barco, né? Uns está em barco, outros em iates e tudo mais. E aí, mas aí, de qualquer forma, todas as pessoas elas sofreram de algum modo com a pandemia, com o isolamento. Porém, teve um outro lado, que foi os movimentos, as mobilizações para poder fazer acolhimento, profissionais que pudessem estar atendendo a população LGBT, a população negra. Então, eu acredito que desse lado foi positivo, por ter toda essa mobilização e essa preocupação quando se trata de grupos específicos. Já que em qual momento da sua vida você percebeu que era importante falar sobre saúde mental e como que isso foi para você? Como que isso afetou na sua vida e como que você começou nesse caminho de falar sobre isso? Em 2012, eu tentei suicídio e nesse processo os médicos desacreditaram a minha família, disseram que provavelmente eu não iria voltar, né? Passei 2 dias em coma. E aí, nesse processo, eu senti muita dificuldade de ter acesso a acompanhamento, a um psicólogo, psiquiatra. E foi também um processo que eu comecei a falar sobre, a perceber a minha questão lésbica, né? Até hoje me entender quanto pan, mas naquele momento trabalhando essa ideia de lésbica, porque eu estava começando a me envolver com mulheres, e aí foi todo um processo, depois muitas pessoas próximas de mim, principalmente LGBTQIA+, e pessoas negras, tentavam suicídio, tinham depressão, ou estavam muito mal. E eu comecei a ler, a estudar sobre isso. Um livro me marcou muito, que foi o pontapé para eu começar essa pesquisa, o Futuro Interrompido. Quando eu vi esse título, Um Futuro Interrompido, eu pensei, é isso, suicídio é isso. Né? Você interrompeu o futuro que tinha para acontecer. E de lá para cá eu sempre penso nessa frase, e sempre penso em tudo que eu vivi até aqui, eu não teria vivido se eu tivesse chegado até aqui. Como, por exemplo, realizar o sonho de fazer uma faculdade, ou algo que eu nunca imaginei, viajar e poder viajar de avião, por exemplo. Então, são coisas que eu sempre trago, assim, que me marcaram, que eu não teria vivenciado, né? Então, comecei a pesquisar, como foi uma forma de me entender mais, né? Eu sou bipolar, e aí eu tenho tendência a suicídio, síndrome do pânico, e foi a partir desse processo de autoconhecimento que eu pude pensar em estratégias, em forma, e com o tempo eu percebi que eu precisava falar sobre isso, porque eu via que muitas pessoas ficavam impressionadas
porque eu trabalhava, eu fazia faculdade, eu fazia curso, eu tinha uma vida. Muitas pessoas faziam, nossa, você nem parece que tem depressão, você nem parece que é bipolar. Então eu disse, não, minha gente, a gente precisa falar sobre isso. Então, quando eu comecei a falar sobre isso, e eu via muitas pessoas se identificando e dizendo, poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, muitas vezes desacreditada de que não poderiam ser tal coisa, e dizia, agora eu sei que eu posso ser o que eu quiser, agora eu sei que eu posso alçar outros voos. Então, é essa a ideia. E aí, 2 anos depois, eu entro no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e começo a trabalhar com acolhimento emocional e prevenção de suicídio diretamente. E passei 7 anos no CVV, né? Saí esse ano. E foi uma experiência assim, única e fantástica, que me abriu outras portas, outros pensamentos, para poder estar discutindo e dialogando sobre suicídio, prevenção de suicídio, saúde mental. Depois, a faculdade de serviço social influenciou para que eu olhasse a questão da saúde mental como um fato social, não apenas psicológico, porque às vezes a gente tende a responsabilizar a pessoa apenas pelo que ela está passando, no sentido de que se ela está passando por aquilo é porque ela quer, porque ela não se cuida, enfim. Quando eu começo a ter esse olhar para o lado social e ver o quanto o lado social influencia para que a gente adoeça psicologicamente, eu comecei também a aprofundar e a falar sobre isso, para a gente ter outras perspectivas, a gente saber o que é que vem de fora, que nos adoece, que a gente cria as nossas próprias estratégias, porque não tem uma receita pronta, né? Diz, olha, se você fizer assim, fizer assado, vai dar certo. Cada um vai criando as suas estratégias diante das suas vivências. Então, a minha ideia é muito mais facilitar para que essas pessoas consigam encontrar as suas próprias estratégias, para que elas não se sintam só nesse processo. Que eu acredito que às vezes é muito isso, de se sentir só, de acreditar que é um sentimento só seu, que você é fraco por isso. Ou também o que acontece muito de achar que é um sentimento que nunca vai passar, que nunca vai mudar. E pelo menos eu vivenciei muito isso, né? Quando eu entrava nesse momento, eu acreditava que nunca ia passar e nunca ia ser diferente. Mas aí a gente vai aprendendo que é um dia após o outro e passa assim, né? Sim. São dias e dias. E, e é isso, assim, foi assim que eu comecei a me interessar e até hoje, assim, eu falo, eu bato no ponto. Às vezes eu sou até chata, porque todo espaço que eu tenho e que eu puder falar sobre saúde mental, puder falar sobre as opressões de mulheres negras, de pessoas LGBTQIA+, eu vou falar e vou me posicionar. Isso é muito importante, né? Porque eu acho que falar sobre o assunto ajuda a quebrar, né, esse tabu que tem de, não pode falar sobre ir no psicólogo, porque psicólogo é coisa de louco, ou sabe, esse tipo de preconceito mesmo que as pessoas têm em tratar a sua saúde mental e entender a saúde mental, né? Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Como que você acha que as pessoas, que a comunidade, todo mundo pode o que a gente pode fazer para conseguir quebrar esse tabu que tem em falar sobre saúde mental, em falar sobre conseguir tratamento psicológico, até mesmo medicamento, que também é uma coisa que as pessoas têm muito preconceito em falar sobre. Eu acredito que o primeiro passo para a gente quebrar o tabu é falar abertamente sobre suicídio, falar abertamente sobre o que nos afeta, que eu acredito que essa é a dificuldade, porque o que é que a gente vivencia hoje? Tudo que a gente tende a dizer que tudo que for muito tóxico, a gente quer longe. Então, se a pessoa está triste, se a pessoa tem um pensamento mais negativo, a gente diz que não quer ficar próximo daquela pessoa por conta disso. Mas a gente se esquece que aquela pessoa ela pode estar em sofrimento e que a gente poderia estar apoiando e ajudando aquela pessoa. Então a gente precisa falar abertamente sobre os nossos sentimentos, a gente precisa estar aberto também ao acolhimento e ao sentimento do outro e falar, ter esses espaços. Muitas vezes, eu vivenciei muito isso, que é falar sobre saúde mental só no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção de suicídio. Mas saúde mental é todo ano.
Então, Sim, por isso eu fico muito feliz com esse convite para falar sobre saúde mental em um mês que é extremamente importante e com um público também que precisa saber que não está sozinho e que precisa trazer as suas dores e que precisam falar sobre isso. E aí, a partir desse primeiro passo, que a gente consegue falar abertamente sobre isso, que a gente consegue pontuar isso, a gente consegue pensar, por exemplo, em alternativas como um tratamento, como a terapia, e aí a gente vai buscando e vai construindo isso, né? é. Eu acho que conversar sobre é a melhor maneira de acabar com o tabu, né? Eu acho que gera informação também, né? Não é só chegar e falar sobre suas dores, às vezes a pessoa não sabia que era possível que outras pessoas se sentem como ela se sente, né? Eu acho que isso também é uma coisa que ajuda no acolhimento, né? Você sentir, como posso dizer, próximo àquela pessoa, sabe? Se sentir assim, acolhido mesmo. Meio que se identificar com a pessoa. Acho que isso também ajuda quando a gente fala sobre. Quero agradecer pelo convite, fico muito feliz em ter essa oportunidade, ter esse espaço para a gente poder debater sobre a saúde mental da população LGBTQIA+. Vou ficar ansiosa esperando o próximo encontro para que a gente possa fazer algumas trocas, algumas vivências, porque eu acredito que eu também cresço e aprendo muito nesses momentos. Então, só agradecer. Sim, é muito importante também agradecer por você estar aqui, para dar um pouco do seu tempo para conversar sobre isso. Foi um papo muito legal. E se vocês gostaram desse tema, se você tem interesse em aprofundar no assunto, ou até mesmo participar de outra aula desse mês de junho, criamos um grupo no Telegram sobre a temática LGBTIA+, com aulas de até 1 hora por semana, além de diversas outras novidades que vão rolar por lá. Para participar do grupo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Queria agradecer novamente a Jaque por você estar aqui. E inscrevam-se no canal, ativem o sininho e siga Introdução A nas redes sociais.